para a Defensoria voltar a essa casa para participar de mais um debate na área da segurança pública. Cumprimento na pessoa de Vossa Excelência todos os presentes e pretendo aqui traçar primeiro um paralelo de duas questões que a instituição da Defensoria Pública enfrenta. Assim como o MP tem 1.000 membros, a Defensoria Pública tem seus 800 membros e, evidentemente, que a gente está longe de ter consenso sobre todas as questões. Gozamos da mesma prerrogativa da independência funcional e nos valemos dela. E isso traz para nós, às vezes, uma incompreensão sobre a nossa própria atividade como defensor público, porque a mesma instituição que propôs a ação civil pública para pleitear do Estado a elaboração de um protocolo de redução de danos é a mesma instituição que vai acolher esse policial depois da operação. Quando o policial está sozinho e ele e o CPF dele ali no BEP, é com a gente que muitas das vezes ele vai se aconselhar. Somos nós que vamos estender a mão a esse policial combatente que ou errou ou deixou de errar, e aí isso a gente vai discutir no processo, se ele errou, se ele deixou de errar. Eu queria falar desses dois momentos. Da questão da política que envolve a segurança pública, qual é a atuação da Defensoria nisso, especificamente dessa ação civil pública, porque isso deu muito debate na imprensa por conta de um pedido incidental da Defensoria Pública no tocante ao uso das aeronaves. Posso dizer aos senhores que, no tocante a todos os outros pedidos, o Ministério Público e a Defensoria Pública praticamente andam de mãos dadas nesse processo. E, naquela ação civil pública que eu estudei a fundo, a gente tem, basicamente, 4 pedidos, assim, a grosso modo. Primeiro, são 3 pedidos para que leis de 2009 e de 2016 dessa casa sejam cumpridas. A lei que exige ambulância em áreas onde possa haver conflito armado, a lei que exige câmeras nas viaturas e a lei que exige GPS nas viaturas. São 4 grandes pedidos que foram formulados naquela demanda. O cumprimento de 3 leis e a elaboração de um plano de redução de danos para a maré. No curso desse processo, houve a morte de um adolescente na maré, supostamente por um disparo, pelo menos foi passado pela imprensa, de uma aeronave. E isso gerou um pedido incidental do Núcleo de Direitos Humanos naquela demanda para que as aeronaves não fossem utilizadas como plataforma de tiro, ao menos enquanto não houvesse instalação de câmeras e outros meios de controle. Eu, por exemplo, sou um dos defensores de que o uso do helicóptero, pena que tenhamos poucos helicópteros. A questão, o helicóptero é muito bem-vindo, é um auxílio para transporte de tropa, para apoio, até cortina de fogo em determinados momentos, para as tropas que estão no terreno. Não há como abrir mão dessa tecnologia. Então, a ação, na verdade, versa sobre vários temas, e um deles é o helicóptero. A ação foi julgada, já tem sentença na primeira instância. O juiz entendeu que ele não deveria se meter nessa questão. O judiciário disse: isso é a questão do Poder Executivo, eu não tenho que me meter nisso, a independência dos poderes me impede de examinar essa questão. Defensoria Pública e Ministério Público recorreram no mesmo sentido, no sentido de anular a sentença, porque entenderam que ela foi prolatada de modo prematuro, né? Que o debate não se instalou na profundidade que deveria, e isso é verdade. O juiz foi um tanto ou quanto assodado ao ver da Defensoria Pública e do MP, e o desembargador, na verdade, deu um efeito suspensivo ao recurso de apelação da Defensoria Pública e restaurou a vigência da liminar que havia caído. Então, hoje, o que há uma obrigação do Estado de apresentar um plano de redução de danos em 180 dias e cumprir as leis, as 3 leis já mencionadas que eu tratei ainda há pouco. Nós, defensores, somos poucos para tamanha demanda e não conseguimos, isso é um desejo institucional, atuar na fase pré-processual em todos esses procedimentos. Era um desejo da Defensoria Pública poder atuar em todos os inquéritos, acompanhar os policiais em suas oitivas e trabalhar esses inquéritos de um modo que a defesa se fizesse presente desde o início. Infelizmente,
nós temos que trabalhar com a reserva do possível. Nós não temos profissionais em quantidade para fazer esse trabalho. E algumas vezes isoladas a gente conseguiu fazer. E eu vou mencionar aqui dois momentos, um momento em que isso aconteceu. Eu mesmo atuei num processo, numa investigação da DH, na época, sobre uma legítima defesa putativa de um policial do BOPE. Ele teria feito um disparo, supondo que o sujeito estivesse armado, e o sujeito não estava armado. Local conflagrado, exatamente o cenário que o deputado colocou. Local conflagrado, à noite, o tiro, a balaria comendo no jargão policial. Ele se equivocou na percepção daquela análise, uma luz se acendeu, denunciou a posição do policial, o policial estava de frente, o cidadão fez assim, na verdade ele estava pegando uma chave, aquilo reluziu, ele achou que fosse uma arma, atirou. Nesse momento, a gente percebe a fragilidade do policial, né? Porque ali ele deixa de ter toda aquela áurea da instituição, da farda, e, na verdade, ele vira realmente o CPF. E a gente poder acolher esse policial nesse momento para dar um mínimo de segurança jurídica a ele é fundamental. Porque o que acontece? Ele presta diversos depoimentos na delegacia da Polícia Civil, no inquérito policial militar, no GAESP, no GAECO, muitas das vezes, sozinho. Por mais que os promotores tenham boa vontade, são pessoas da melhor qualidade, eu não estou aqui discutindo, quem entende de defesa somos nós. Quem entende de defesa somos nós. E isso a gente não consegue ainda fazer. É uma demanda que nós temos interna, que a gente vem trabalhando para fazer, e ainda não conseguimos por conta do efetivo, que é pequeno para tamanha demanda. Uma outra questão que suscita muito debate, e a gente ainda não falou aqui, é o conceito de iminência, né, da legítima defesa. Todo mundo fala, a defesa está lá no artigo 25, a legítima defesa está lá no artigo 25. Todo mundo fala do artigo 25. Mas, muitas vezes, a gente foge do debate do que é o conceito de agressão iminente. E isso é que suscita o que a doutora falou. Ainda pior. Eu não vou nem chegar a tanto, deputado. Eu não vou nem chegar a tanto. Eu vou ficar no iminente porque já dá pano para manga. E isso suscita essa questão que a doutora colocou. Se é o doutor X que está sentado na cadeira, aquilo não é iminente, muito menos atual. Se é o doutor Y que está sentado na cadeira, aquilo é iminente e o inquérito está arquivado. Há casos, tem casos que eu atuo colateralmente, porque às vezes tem denúncia por um crime militar e, ao mesmo tempo, uma denúncia no júri da mesma ocorrência, então eu vejo o que está acontecendo no júri, em que o Ministério Público denuncia o policial por homicídio, denuncia ele pelo tipo do artigo 149, é tipo uma quadrilha que tem no Código Penal Militar. O processo da quadrilha segue, o do júri, o juiz rejeita a denúncia, dependendo também da cabeça de qual juiz, qual tribunal que aquilo vai cair. Isso vai para o tribunal e aquela insegurança jurídica acaba com a vida do policial. O que o deputado Carlos Augusto acabou de dizer, de que o policial quer, na verdade, um mínimo de segurança, que ele está com medo, é a absoluta verdade. Eu ouço isso todos os dias. Hoje o desejo do policial é estar na escolta de uma autoridade, é estar num fórum, é estar no GAP, é estar cedido à defensoria, é estar em algum lugar onde o risco dele seja, de alguma forma, diminuído. Essa segurança, o que está na pauta, o que a imprensa tem provocado, e muito apaixonadamente, o que é ruim, é o conceito da iminência. O que é iminente? Iminente é o fuzil apontado? É o dedo no gatilho? É portar o fuzil? O que é iminente? E isso, os casos, tem uma zona em que não é iminência e outra que com certeza é. Tem 20% de um lado e 20% do outro. O problema são os 60% do meio, que abrange 90% dos casos. E aí o policial fica, durante a fase policial, totalmente desassistido, ou assistido, muitas das vezes, por um profissional que não tem expertise no tribunal do júri, vem a ser denunciado, e quando ele é denunciado, eu já pego aquilo pronto. Eu não tenho nem oportunidade de falar para ele, você não vai falar.
quem vai falar por você sou eu em plenário. Eu queria muito poder fazer isso, muito, mas nos falta perna. Em 2012, logo após a morte da juíza Patrícia Scioli, o Tribunal de Justiça inaugurou uma força-tarefa junto ao Tribunal do Júri da Comarca de São Gonçalo, 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. O Ministério Público, na mesma linha, montou uma força-tarefa. O trabalho se tornou insuportável para os titulares e montamos, nós, Defensoria, uma força-tarefa. E eu fui para essa força-tarefa atuar. O que foi feito, grosso modo? A força-tarefa funcionou da seguinte maneira: o Ministério Público denunciou praticamente todos os autos de resistência dos últimos 5 anos. Fizeram a força-tarefa na PIP e tudo foi judicializado. Inquéritos com as mães dizendo: olha, meu filho estava envolvido com tráfico, efetivamente, armamento apreendido, droga apreendida, tudo foi denunciado. Eu cheguei a ter policial denunciado com 20, 30 anos de carreira, eu não vou mencionar nomes, por 14 autos de resistência. Aquele policial antigo, aquele que não tem mais, aquele sargento que gostava, que era do GAT, que era operacional, que estava na linha de frente, que quando ele estava na rua, o tráfico se recolhia, porque sabia que era aquela guarnição que estava na rua. Isso acabou. Esse policial respondeu a 14 autos de resistência. E aí começamos a trabalhar. Auto de resistência, ele preso, uma sobrinha fazendo contato com a Defensoria, e a gente trabalhando auto de resistência por auto de resistência. Até onde acompanhei, a gente já tinha absolvido ele de 10. E ele preso? Ele preso. Não, depois foi solto, mas já tinha sido absolvido de muitos. A gente não pode dizer que o policial está sujeito a uma insegurança jurídica absurda. Se de 14 denúncias por homicídio ele foi absolvido de 10, o sinal alerta tem que acender. Alguma coisa está errada. Ah, mas esse policial é matador, ele tem 14 anos de existência, ele tem 20 anos de carreira. Se a gente dividir, dá menos de 1 por ano. O policial trabalhou no GAT. Em São Gonçalo, ele estava no confronto diário. Exato. Ele estava no confronto diário. Então, no barril de pólvora, no local talvez mais violento do estado do Rio de Janeiro hoje, e vários policiais, eu estou falando do caso extremo do que foi denunciado só naquele tribunal por 14 homicídios. Mas havia vários outros, 4, 5, 3, 2, 1. Não foi um ou outro processo em que eu pego a família admitindo, olha, era envolvido com tráfico, estava trabalhando na boca, estava fazendo essa atividade criminosa. Tem droga apreendida, tem arma apreendida, tem... Ah, mas o tiro foi um pouco mais perto. A gente está falando do confronto urbano, né? Hoje há um caso célebre do BOPE, de que no Vidigal o fuzil bateu com fuzil, o Coronel Nunes pode me corrigir se eu estiver errado, de fuzil, o policial patrulhando virou e fuzil bateu com fuzil. O que o policial da ponta hoje, eu sei por conta do meu contato com eles, por força da minha atividade como defensor público da Auditoria Militar. Ele quer um mínimo de segurança. Ele quer que ele não perca o porte de arma dele, que ele não fique suspenso do exercício das suas funções, que ele não perca, porque muitas das vezes ele perde o porte de arma e ele, com isso ele não pode mais fazer, às vezes, a segurança, por exemplo, que ele faz para complementar a renda dele e sustentar a família. E isso destroça a família do policial. E falo mais especificamente do policial militar por conta da minha atribuição. Eu sou titular da Auditoria Militar já há bastante tempo. Eu costumo dizer que quando um policial desse é moído num tribunal do júri, é moído, né? Porque o tribunal do júri, para mim, é uma coisa. Eu estou sentado na minha bancada, no ar-condicionado, tomando um café. Exato. Outra coisa é se ele está na cadeira do réu. A temperatura, por mais que a gente esteja no mesmo ambiente físico, a temperatura e a pressão não são a mesma. E aí, o que acontece? O que o policial hoje quer do Estado? E eu digo Estado lato sensu. Ele quer não ser sumariamente submetido a uma série de medidas judiciais e administrativas por conta da sua atividade na ponta. Ele quer essa segurança jurídica de não ser submetido, porque quando acaba o fato, a ocorrência, ele vai para casa, dali para frente ele está sozinho. Mas muitas das vezes o policial está só, com as funções suspensas. A primeira coisa que se faz, recolhe porte de arma, ele está exposto na imprensa e acabou. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado
é nessas operações em que resultam em morte, estou falando agora do Falé, por exemplo, muito se fala, né, vai muito para a imprensa, usa-se muito a imprensa como meio de manobrar a opinião pública a respeito de um fato. Isso é muito ruim, porque a gente polariza a discussão, perde a técnica e deixa de observar o fato concreto. Ora, não pode uma mesma operação, né? Ora é super aplaudida por parte da população e ora é um genocídio. Mas é o quê? Foi bem feito ou foi um genocídio? A gente precisa ter um mínimo de segurança. O policial que sai daquela operação, ele tem que saber se ele sai como um policial que merece uma promoção por bravura ou se ele vai para a rua. E a exclusão foi outro tema que nós tivemos aqui, o deputado Carlos Augusto. É sumária, muitas das vezes. Ele não encontra esse acolhimento institucional, sequer. O BOP tem um batalhão especializado, um pouco menor, e que tenta ali manter as pessoas, pelo menos, ainda ali dentro. Mas, muitas das vezes, não é isso que acontece. Ele toma um famoso bico para outra unidade, ou vai responder o conselho dele, aquilo sai da pauta do dia, a imprensa acabou de falar, mas o papel prevalece, continua. Então, na verdade, a gente não pode, hoje em dia, mais fugir do debate. A sociedade vai ter que dizer o que é iminente. Iminente, todo mundo sabe o que é, mais ou menos. Vai para um tribunal do júri, em que a tese seja legítima defesa, que os senhores vão ver que o conceito de iminente não é tão simples quanto parece. A gente pode até dizer, fazendo um paralelo, é quase que um conceito jurídico indeterminado, porque depende muito da cabeça do promotor, do juiz e dos operadores que vão manipular aquele processo. E isso gera a insegurança. Todos os protocolos são válidos. Eu não vou aqui me levantar contra os protocolos, acho que os protocolos são válidos. É um meio de você padronizar a atuação policial. Isso é válido. Só que a gente não consegue cumprir protocolos mínimos. Vou dar um exemplo para os senhores. Eu tenho uma enxurrada de processos por fuga de preso. Por quê? Porque tem um protocolo que diz que tem que ser 2 policiais para cada preso. Tem 2 policiais para cada preso em cada custódia? Não. A gente não consegue cumprir o protocolo de ter 2 policiais para cada preso em um hospital. A gente está tratando aqui dos casos mais graves, das mortes decorrentes de intervenção policial, do uso do atirador de precisão. A gente está discutindo o que é mais grave. Só que, debaixo dessa ponte, tem muita coisa. Tem muito abuso de autoridade, tem muita lesão corporal denunciada, tem de tudo. E isso gera uma insegurança. Hoje, qual é a grande preocupação da Defensoria, olhando pelo prisma do policial? Como que nós vamos garantir um mínimo de segurança jurídica para o policial combatente? Esse é o ponto. E um dos temas que a gente tem que enfrentar, a gente não pode ficar só nas lateralidades. A gente tem que matar no peito, botar a bola em campo e ir para cima. E ver o que vai sair disso aí. A gente precisa entender até onde vai o conceito de iminência. Eu entendo e prego e advogo a favor da independência funcional do Ministério Público, da Defensoria. Evidentemente que a gente não quer balizar ninguém. Não dá para balizar porque o direito não é ciência exata. Mas quando o policial está ali, ele é acusado de um crime de homicídio, a gente tem que tentar, de alguma forma, reduzir esse dano, essa insegurança a que ele fica submetido. Uma intervenção policial não vem só o processo criminal. Vem o processo criminal, vem o processo administrativo, vem todo um conjunto de processos a que o policial fica sujeito. E isso acaba com a vida familiar. Não raros os policiais, as mulheres, se divorciam dos policiais, porque é insustentável aquela vida. A família é exposta a ter que ir para o BEP semanalmente para poder vê-lo. É uma realidade que, muitas das vezes, não chega na ponta com a publicidade que chega à atuação do combatente. A gente fala das lateralidades do problema, dos protocolos, mas e o conceito de iminência? Como é que a gente vai tentar reduzir esse grau de abstração desse vocábulo que leva tanta gente ao tribunal do júri? Então, a Defensoria aqui externa essa preocupação, isso coloca mais uma vez à disposição dessa casa para trabalhar, para a gente poder tentar chegar a um denominador comum, a um consenso que traga mais segurança jurídica para os policiais. Muito obrigado, deputado.